Olá, eu sou a Luca e aqui no Cada Caso um Caos a gente dá uma geral, em alguns artistas com um olhar voltado para o psicológico, também com comentários do professor e psicanalista Mário Sérgio Picorelli. A produção e edição é do Rafa Bolo da Pombo Produções e a gente também tem apoio aí dos lindos da Music Dot, que é uma escola online, super fodaralha aí, com preço mega acessível, e você ainda consegue um desconto muito legal aqui no link que tá na descrição. musicdot.com.br/promoção/Luca, tem vários cursos aí para você fazer pagando só uma matrícula. Então, aproveita e bora colocar mais conteúdo aí no nosso cabeção, e fazer um som. Olha que soma legal, A filosofia deles, inclusive, é essa, que qualquer um pode aprender a tocar um instrumento. É só praticar. Então, bora praticar! Hoje, no Cada Caso um Caos, a gente vai falar sobre a cantora símbolo, dos 90, Sinéad O'Connor. Essa tem muita história para deixar qualquer estudante de psi ou psicólogo mesmo, e claro, geral, que curte a área de boca aberta. A Sinéad O'Connor fez um puta sucesso, numa época que a Madonna, ela tava assim, dominando, o mundo da música. E ela usava top de cone, mostrava o corpo, danças mil, performance, roupas diferentes, sem roupas também e afins. A Sinéad era o oposto, Ela jogava umas roupona larga, cobria o corpo, cabelo raspado e chamou muita atenção, Ela apareceu nos 80 e bombou nos 90, mas vamos lá pra infância. A Sinéad O'Connor é irlandesa, nasceu em Dublin, no dia 8 de dezembro de 66. O nome é espetacular, Acho demais, Sinéad O'Connor, super sonoro. E é nome de batismo mesmo, Veio em homenagem, inclusive, a uma autora de livros infantis que foi casada com um dos presidentes da Irlanda. Ela é a terceira de 5 filhos. Os pais são o Sean O'Connor, um engenheiro que depois virou um advogado assim bem importante e tal. E a mãe era a Mary O'Connor, uma costureira que, sendo bondosa, eu vou falar que ela tinha um pezão no sadismo, E criou os filhos aí na base do terror. Para você ter uma noção das maldades que ela praticava, a Sinéad comentou que quando tinha uns 6, 7 anos, a mãe regularmente arrancava a roupa dela, mandava ela deitar no chão de barriga para cima, com os braços e as pernas abertas assim, formando aquela estrela, e chutava as partes íntimas dela. A Sinéad comentou num livro que ela escreveu, que a mãe queria que ela tivesse nascido como um menino. Além de todos os abusos físicos, a mãe fazia a filha repetir com frequência: eu não sou nada, eu não sou nada, eu não sou nada. Pensa nisso. Além disso, a Sinéad também conta que ela já ofereceu assim para os convidados que iam na casa, para as visitas e tal, comida de cachorro. Ela colocava na torrada ali e falava que era patê. Ainda perguntava se estava bom. E ela falou que a mãe ficava feliz, assim, se deliciava, ficava com um sorrisinho quando via o outro, assim, experimentar aquilo. Ela gostava de ver o outro sofrer. A mãe também gostava de roubar objetos de lojas, assim, e onde fosse, ela passava a mão e fez que a filha aprendesse isso. A lição de casa era: aprenda a roubar. A mãe costumava ir com a filha até as igrejas, e depois roubava todas as doações da caixa de caridade. Ela também gostava de visitar casas que estavam à venda só para passar a mão em tudo que podia. O pai demorou, mas ele conseguiu se separar e pediu a guarda dos filhos. Nessa época, a Sinéad era uma menina de 8 aninhos, que já tinha sofrido muito. Para você ter uma ideia assim de como era naquele tempo, e não tô falando de antiguidade não, é anos 70. O pai foi o segundo homem na Irlanda a receber a custódia dos filhos. Por conta dessa batalha, ele acabou virando um ativista pelo direito ao divórcio. O pai ficava desesperado e sem ter o que fazer, porque enquanto a decisão não saía, os filhos ficavam na casa com a mãe, completamente fora da casinha. É um negócio enlouquecedor, assim, tem um capítulo, inclusive, lá do livro, A Sinéad conta sobre o medo que ela sentiu quando o pai saiu de casa, na separação ali, e a mãe forçou ela e os irmãos a entrarem numa cabana que tinha no jardim do lado de fora da casa, trancou todos eles pra fora de casa. Então ela, com 8 anos ali, se viu na rua, sem poder entrar em casa, disse que ficou de joelhos de frente ao portão da casa, implorando pra mãe deixar eles entrarem, e nada. Durante a madrugada toda, ela disse assim, lembrar que foi ali que oficialmente perdeu a cabeça e ficou com medo, como ela disse, do tamanho do céu. E ela fecha dizendo aí que acredita ser agorafóbica por conta desse dia. Até hoje ela acha dificílimo sair durante a madrugada. É só começar a escurecer assim que ela já sente uma ansiedade importante. A agorafobia, assim, é um transtorno ansioso onde a pessoa tem um medo super desproporcional, de situações dentro de locais que pode ser assim, transporte público, pode ser num shopping, num parque, uma fila, na rua, enfim, resumidamente, assim, os pensamentos te falam que aquela situação, mesmo sendo segura ali, é perigosíssima e automaticamente o corpo reage com sintomas que pode ser tremedeira, pânico, depressão, ansiedade severa e vai que vai.
Os episódios de horror que a Sinead viveu, né, eram vários. A mãe já deixou ela também trancada num quarto escuro durante um fim de semana inteiro. A Sinead também disse que foi estuprada várias vezes por estranhos entre 3 e 12 anos. Assim, é surreal, né? Ela disse que também preferiu adotar um visual masculino porque era perigoso ser bonita. Lá pelos 15, já morando com o pai, começou a praticar alguns roubos. Então, ele decidiu colocar a filha no Magdalene Asylum. Ela ficou 18 meses vivendo um pesadelo nesse lugar que foi considerado assim pior que uma prisão. Em 98, a ONU conseguiu fechar o lugar, né, que era administrado por instituições católicas romanas que abrigavam ali, como eles diziam, mulheres perdidas, né? E isso incluía promiscuidade sexual, deficientes e qualquer tipo de mulher marginalizada também era colocada ali nessa mesma categoria. Então, assim, era um sofrimento absurdo e surreal. As mulheres, assim, elas eram obrigadas a prestar trabalhos físicos num calor absurdo na lavanderia. Costuravam, assim, tipo, que nem loucas, né? Além de passar várias horas em silêncio e também fazendo orações obrigatórias. E se por acaso tentasse fugir, as freiras raspavam completamente o cabelo da pecadora. Se você quiser saber mais, tem o filme, o The Magdalene Sisters, né? As Irmãs Madalena, que é também conhecido como Em Nome de Deus, mas é o de 2002, hein? Bom, aos 15 ela já cantava, aos 18 já apavorava, aos 19 um acontecimento marcante. A mãe sofreu um acidente de carro e morreu. A Sinead disse que ela e os irmãos sempre viveram matando um leão por dia para não morrer que nem veado, assim, sabe? Era um corre desesperador. Sempre sem dinheiro, muitas vezes sem eletricidade, sem água quente e tudo sofrido. Depois da morte da mãe, sabe o que eles descobriram? Que ela tinha mais de 250 mil dólares guardados no banco, ou seja, quase 1,5 milhão, e eles passando perrengue. Bom, ali com os 19, uma gravação dela cantando chegou na mão de um tubarão de gravadora. Assinou contrato. Em 87, com 21, lançou The Lion and the Cobra, na contramão de tudo que estava acontecendo. Apavorou. Agora, sucesso mesmo veio em 1990, quando ela tinha 24, a API meteu o zap e lançou o sensacional I Do Not Want What I Haven't Got. É nesse aí que tem o hit mundial Nothing Compares to You. Ela disse que na gravação do vídeo chorou mesmo ali na parte da letra que diz: todas as flores que você plantou, mamãe, no quintal, todas morreram quando você se foi. Ela também disse que se sentiu por muito tempo uma impostora, porque fez muito sucesso com uma música que não era composição dela, sabia? É do Prince, na verdade. Aliás, eles já tiveram várias tretas. Ganhou muitos prêmios, fez muito dinheiro e começou a querer desencanar de tocar e falou que queria ser uma cantora de protesto. O sucesso foi tão grande, tão alto, tão monstruoso, tão surreal que foi difícil de lidar. Aquela menina, né, que tinha que repetir que não era nada, que era insegura, assustada, ferida, era agora o centro das atenções no mundo da música e da cultura pop. Ela tinha ali o chassi, né, de uma estrela mundial, mas a autoestima continuava bem baixa. Daqui pra frente, né, a gente conheceu mais as polêmicas aí do que a parte musical, né? Em 92, durante o programa Saturday Night Live, ao vivo, ela rasgou uma foto do Papa João Paulo II, né? A ideia era protestar contra os abusos sexuais infantis que estavam sendo acobertados ali pela igreja na época. Foi canceladíssima. Sobre isso, ela disse que ter um disco em primeiro lugar nas paradas tirou a carreira dela dos trilhos e rasgar a foto do Papa a recolocou no caminho certo. Ela sempre se viu como uma cantora punk de protesto. Em 99, ela foi excomungada pela Igreja Católica. Depois de um tempo aí, né, meio sumida, tinha dado aquela desintegrada da mídia, ela apareceu se convertendo ao islamismo. Na sequência, ela escreveu no Twitter que assim, ela nunca mais ia querer passar tempo com pessoas brancas, se é assim que os não muçulmanos são chamados. Canceladíssima again and again. Nem por um momento, por qualquer motivo, eles são nojentos. Fechou assim ainda com essa. Bom, a treta lá do Prince, ela acusou ele de agressão física porque ele ficou enciumado aí com o sucesso dela. Então foi brigas mil, assim. Em 2017, ela foi nas redes sociais e gravou um vídeo super triste, chorando, desesperada, falando que tentou se matar e que a família tinha abandonado ela total, assim, né? Ela também postou outro vídeo dizendo que o filho de 30 anos tinha batido nela. Sempre comenta sobre como as pessoas colocam a doença mental como motivo para descredibilizar qualquer opinião ou qualquer coisa que a pessoa faça. Numa entrevista, a Sinead disse que perdoou a sua mãe, né, e que teve um ótimo relacionamento com ela dos 14 aos 16. Ela disse o seguinte: um dia eu perguntei para minha mãe, por que você fez o que você fez com a gente? E a mãe respondeu, oi, eu? Nunca fiz nada.
não sei do que você tá falando. Então, assim, apesar de tudo, o O'Connor disse que sente falta da mãe, que perdoa a mãe e que quer muito ver a mãe de novo. Chora quando lembra da mãe. Diz que ama e que sente saudades, vira e mexe, ela anuncia que vai se aposentar, mas depois também ela se arrepende. Ela fica às vezes nos loopings, assim, vou, não vou, vou, não vou. Na vida pessoal, ela foi casada 4 vezes, né? Sendo que o primeiro marido era o produtor musical e o baterista, o John Reynolds. Teve 4 filhos, cada um de um pai diferente, 3 meninos e uma menina. A Sinead ganhou vários prêmios. Hoje ela mora em uma cabana, assim, no topo de uma montanha, numa vilinha com vacas de um lado e patos do outro. Ela falou que é uma maravilha e disse que atualmente se considera uma pessoa com sorte, porque sua própria companhia a agrada. Que bom, né? Bom, quando eu mandei o texto pro Mário, ele perguntou pra mim assim, ó, existe por acaso alguma coisa dizendo sobre a homossexualidade dela? Eu falei, tem, existe sim, né? Ela já deu várias declarações aí dizendo também que é lésbica. Agora, Mário, querido, olhando esse tanto, né, de situações aí que aconteceram com a Sinead, na verdade, eu vou te falar, eu nem sei qual que eu penso, assim, ó, qual tema pensar pra você. Então, ó, sola aí, fica à vontade, escolhe o tema que te chama mais atenção e bora ver, então, o mestre em psicologia clínica, o psicanalista Mário Sérgio Picorelli. Pessoal, um grande abraço. Para ser sincero, Luca, quase tudo que você falou sobre a vida da Sinead O'Connor me chama a atenção. Como não dá para falar sobre tudo, vou falar sobre o papel desempenhado por seu pai quando resgatou, diante do desmando e das perversidades maternas, a guarda dos filhos. E com isso, ele criou condições de dar um mínimo de saúde física e emocional aos filhos. É que a salvação da desgraça sempre nos toca a fundo. Depois eu vou fazer a seguinte pergunta: o que é ser um pai e qual é a sua importância? Foi por obra desse pai que, mesmo vivendo em um meio retrógrado, como era a Irlanda Católica nos anos 70, mesmo tendo que lutar com a loucura perversa de sua mulher, mesmo tendo colocado a Sinead O'Connor no Magdalene Sisters, foi saudável arrancar os filhos dessa mãe tão perversa. Gesto salvador e ao mesmo tempo surpreendente, porque até então, naquela época, os homens ainda deixavam seus filhos ao total cuidado das mães. O papel do homem era prover as necessidades financeiras da família e às mulheres cabia criar e educar. Bom, pelo visto, esse pai fez o seu papel, mas aí surge a pergunta: afinal, o que é ser pai e qual é a sua importância? Inicialmente, no psiquismo de um bebê e de uma criança, só existe lugar para o espaço materno, ou seja, a mãe e a criança. O espaço paterno é uma conquista adicional, um outro espaço que é criado pela própria mãe, quando ela demonstra para a criança que existe algo, alguma coisa além dela mesma que é fonte de prazer e de interesse, como, por exemplo, seu trabalho, seu marido, seus interesses, etc. Inaugura-se aí o espaço paterno. Uma vez criado esse espaço, o pai deverá ocupá-lo, até para ir distanciando saudavelmente os filhos de sua mãe. Outro aspecto do espaço paterno é o de prestar atenção, como fez o pai da Sinead, ao que se passava ali. Ao perceber o desmando ocorrido naquele espaço materno, ele conseguiu a guarda dos filhos e deu um caminho diferente para essa família tão castigada pela mãe perversa. Ser pai é, inicialmente, destacar a criança do espaço materno, mostrando então que existe um outro espaço, que é o espaço do mundo. Ser pai é fornecer condições para que o filho possa, em um momento qualquer, pilotar sozinho seu próprio barco, que vai se distanciando cada vez mais do litoral materno, apostando em um futuro incerto e desconhecido, até que, finalmente, esse filho chegue ao inevitável porto da morte. Beijo a todos os pais desse canal. Curtiu? Tomara que sim. Se sim, então comenta aí, compartilha, vamos passar o vídeo pra frente e somar, né, a nossa comunidade de pessoas que curtem biografia, música e psicologia. Fechou? Valeu, semana que vem tem mais e me segue no Insta!